Olá, graças a Deus por mais um grande dia, mais uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme, restaure totalmente a nossa vida, nossa casa, nossa família. Como temos tido a oportunidade de estar lendo as Sagradas Escrituras, toda a história bíblica desde o início, enfim, podermente nos acrescentar o conhecimento, a sabedoria, o temor que vem do Senhor. Quando nós temos lido realmente a maneira e a forma como Deus, Ele mandou que se fizesse o tabernáculo, a tenda do encontro, cada momento, cada utensílio daquele lugar que foi feito como sagrado, como foi realmente santificado, purificado, os sacerdotes, as maneiras como que tinham que viver, as leis a qual o Senhor ordenou que assim se fizesse, como o próprio Moisés estava no monte, aguardando, esperando para descer, para falar com o povo, tudo que Deus tinha a ele ordenado, mostrado como deveria fazer naquele momento. Então isso é assim, algo maravilhoso, algo poderoso para que possamos ter esse entendimento. E aqui no capítulo 32, olha só, o povo, lê de novo, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Ele disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. E então disseram: eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Olha só que tão triste, uma situação que nós estávamos lendo até então, como Deus ia fazer com Arão, o sacerdote, como tinha que ser feito, todos os processos, enfim, como ele separou Bezalel para que fizesse toda a maneira, a forma como ele ordenou que se fizesse para o tabernáculo. E aí, quando viram que Moisés demorava a descer do monte, já foram para Arão, que estava ali, que era o irmão dele, que estava junto com ele, e já lhe disse: olha, faça para nós deuses. E Arão, sem realmente resistir a nada, aqui como não temos nenhum tipo de algo escrito que ele, naquele momento, ele teve uma postura de não aceitação para fazer isso, disse: não, mas vamos lá, então já tira os seus brincos de ouro das suas mulheres, enfim, e ele recebeu todo aquele ouro, e aí ele fez um bezerro de ouro e disse: eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, Deus não disse mais que era o povo dele, olha só. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele e ofereceram sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que te tiraram da vocês do Egito. Olha só como isso é triste, como depressa já se corromperam, já se entregaram à devassidão, às festas, às farras, enfim. E disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado, um povo teimoso, um povo rebelde. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão?
Porque diriam os egípcios, foi com essa intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-se do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo: farei os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas dos céus, e lhe darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança, que estavam escritas de ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e o que nelas estava gravado também foi escrito por próprio Deus. E quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. E respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. E quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro de ouro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que lhes tinham feito e destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. E espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que fez este povo para que você o levasse a tão grande pecado? E Arão respondeu: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes que esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então lhe disse: quem tiver enfeite de ouro, traga-me isso para mim. O povo trouxe-me o ouro, e eu o joguei no fogo, e surgiu este bezerro. Olha só como as pessoas não assumem aquilo que fazem. Ele mesmo aqui fala a Bíblia que ele modelou com as próprias mãos, com as suas ferramentas, porque é o que eles tinham no Egito de referência de um Deus, né? Enfim, quantas pessoas elas se apoiam nisso, em deuses, em ídolos, em vez de se apossar do Senhor, daquilo que ele ordena pela sua palavra. O Moisés mesmo aqui, quando Deus disse que iria exterminar o povo, Deus olhou para o coração de Moisés, estava vendo o que Moisés iria realmente, naquele momento, falar. E quando Moisés ele mostrou esse amor pelo povo: Senhor, não faça isso, não vá destruir o teu povo, porque o que irão falar que o Senhor tirou esse povo do Egito para no deserto destruí-los? Olha a preocupação do próprio Moisés com relação ao que iriam até falar do próprio Deus, ao qual ele estava servindo naquele momento. E como Deus então ele sabe todas as coisas, diz a Bíblia que ele se arrependeu do mal que faria e não mais ameaçou aquele povo e não mais destruiu aquele povo. Mas, quando Moisés estava descendo, Josué estava ao pé do monte, já estava ouvindo um barulho, dizendo: olha, o povo está gritando, disse a Moisés. Há barulho de guerra no acampamento. Moisés disse: não é nem de vitória, nem de guerra, nem de derrota, mas ouço sim o som de canções. E quando viu as danças, enfim, ele se irou. Perguntou a Arão, Arão disse: olha, esse povo é propenso para o mal, sempre colocando a culpa no outro. Eu joguei no fogo esse ouro e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e o que o Arão tinha feito ou tinha deixado esse povo fora do controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele e declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento da tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E assim fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. E disse então Moisés: hoje vocês se consagram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou naquele dia. No dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um crime, um pecado. Olha só o que diz a Sagrada Escritura: um grande pecado. Mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si Deus de ouro,
mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. E respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo como uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Então, é o plantio, existe uma colheita. O próprio Moisés, então, já fez ali uma justiça, mandou que eles não fossem a seu favor, mas fossem contra ele. Então, naquele momento foram exterminados 3.000 apenas, não todas as pessoas que saíram lá do Egito. Então, Deus, ele poupou, mas Deus disse que cada iriam pagar, iriam chegar o momento, a hora de puni-los. Então, nós temos aí alguns lugares que fala sobre a balança de Deus, a medida exata do pecado, onde Deus ele não mais ele suporta tanto erro, tanto engano, tanto pecado, tanta maneira e forma de agir de que Deus não se agrada, como foi com Sodoma, como foi com tantas outras questões. E aqui nesse deserto Deus vai trabalhar com esse povo, vai tratar com este povo, e que nós possamos então estar diariamente crendo, confiando que Deus ele é justo, ele é um fogo consumidor, e o fogo ele vem para consumir, para destruir, para realmente eliminar ou para purificar. Então nós temos que entender o que realmente vai nos acontecer mediante as questões que Deus vai nos enviar a todo momento. Se vai realmente nos purificar, vai nos santificar, vai nos purificar ainda muito mais, porque o ouro também ele é purificado pelo fogo, ou esse fogo vai vir para destruir, ou até que seja esse fogo bom para que venha para eliminar todo o mal que há em nossa mente, nossa alma, nosso coração, que vem eliminar daquilo que não presta. Nós precisamos ter esse entendimento e saber que Deus ele faz acontecer o melhor sobre nós. Então que possamos realmente viver de forma que Deus ele se agrada, que possamos sim nos santificar, nos purificar, entender, compreender o que Deus quer que nós façamos, para que Ele possa sempre realmente nos abençoar e jamais nos subjugar e nos levar realmente a um lugar que nós não queremos estar lá. Então, porque temos apenas dois caminhos, né? Ou o caminho que é o caminho certo, o caminho que é Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ou outro caminho que as pessoas escolhem para que vão viver uma vida de sofrimento, uma eternidade realmente de sofrimento, a morte eterna. Então, é necessário ter esse entendimento, esse querer, e querer realmente evoluir e viver em paz com o próprio Deus. Amém? Vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus, para que Ele venha nos surpreender, nos abençoar e nos consagrar ainda muito mais. Pai amado, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, por essa grande oportunidade, esse privilégio de estar na sua presença, meu Pai, poder te louvar, adorar o Senhor, buscar a tua face, e saber que nada pode invalidar, nada pode impedir o teu agir, o teu querer e o teu trabalhar em se cumprir sobre as nossas vidas. Então eu peço a tua bênção e eu dou a minha bênção com a certeza, meu Pai, da sua operação, da sua revelação, da sua direção, meu Pai, da sua restituição, da renovação que haverá sobre nós, da restauração que haverá sobre nós, e que a tua paz ela venha reinar, governar de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural sobre as nossas vidas, sempre em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, e lembre-se, o que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.